Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos, há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo, pode confiar. E Fábio Cancelier, Clínica Integrada. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor pela RTV, canal 19.1 digital, também o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Toda semana tem uma entrevista inédita para você. Nós estamos em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica, Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo e Fábio Cancelier, Clínica Integrada. O diabetes mellitus é uma síndrome do metabolismo de origem múltipla, decorrente da falta de insulina ou da incapacidade de insulina exercer adequadamente seus efeitos. A crescente prevalência de diabetes em todo o mundo é impulsionada por uma complexa interação de fatores. Entre eles estão a maior ingestão de calorias e estilos de vida sedentários. Mundialmente, o diabetes se tornou um sério problema de saúde pública, cujas previsões vêm sendo superadas a cada nova triagem. O Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões de doentes adultos. E a estimativa da incidência da doença em 2030 ultrapassa a casa de 20 milhões. Muito bem, e a minha convidada de hoje é a médica endocrinologista doutora Fabiola Alves Batista. Doutora Fabiola, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Muito obrigada, eu agradeço o convite e um alô para todo mundo que está nos assistindo agora. Eu imagino que o pessoal tenha ficado impactado com esses números, porque eu já revisei e ainda hoje me impacta muito, e eu acho que isso deixa bem claro que a gente tinha uma pandemia prévia à pandemia. Então nós tínhamos um número absurdo, temos um número absurdo de casos de diabetes no mundo e então, a gente se preocupou muito com a pandemia do Covid, porque a mortalidade foi aguda, né? Foi uma coisa jamais vivida, mas a gente às vezes esquece que a gente convive com a pandemia do diabetes diariamente, e nós temos uma mortalidade bem alta, complicações altas, e eu acho que é um tema que a gente tem que rever e abordar com carinho. Com toda certeza, né, doutora? Cada vez mais os índices aí mostram, né, que a coisa vem se complicando a cada ano, né? Exatamente, eu acho que requer uma atenção, né? Porque eu imagino que a maioria da gente aqui tem alguém próximo, se não na família, mas conhece alguém com diabetes, né? E essa condição, vamos dizer assim, ela tem um desdobramento, né? Se for mal conduzida. E eu acho que o grande trabalho é justamente assim, diagnóstico precoce, intervenção precoce, abordagem, né, de uma forma para que se tenha uma vida mais saudável e se evite as complicações do problema no futuro, né? Doutora, então para começo de conversa, o que é o diabetes e quais os tipos existentes e as suas diferenças? Bom, como tu já deu uma abordagem inicial, né, o diabetes, ele é uma doença em que ocorre a elevação das taxas de glicose, que é o açúcar que o alimento nos fornece, e o hormônio que modula, né, que nivela a glicose, é a insulina. Então, quando houver uma deficiência da produção de insulina, que aí a gente chama isso de diabetes do tipo 1, geralmente tem uma causa autoimune, ou seja, o indivíduo desenvolve anticorpos que começam a agredir as células do pâncreas, que é o órgão que produz a insulina. Isso causa uma parada, né? Uma redução muito importante dos níveis de insulina,
e nesses casos o tratamento é sempre com insulina. Existe uma outra condição que talvez é a mais comum e é o diabetes do tipo 2, que não necessariamente há uma deficiência da produção de insulina, mas sim mais um mecanismo de resistência à sua ação, que na maioria das vezes essa resistência ela é feita muito pela gordura corporal, pelo excesso de gordura corporal. Então, o diabetes do tipo 2 geralmente acontece no indivíduo de uma faixa etária mais elevada, né, depois dos 40 anos, tem um componente genético importante, ou seja, uma história familiar, pai, mãe, enfim, avós com diabetes, também tem uma relação muito importante com a obesidade, né, e nesses casos o indivíduo pode ser tratado com medicação via oral, também pode necessitar de insulina, mas não necessariamente a insulina vai ser o primeiro medicamento a ser prescrito, né? Existe também o que a gente chama de diabetes gestacional, que é aquele que acontece na gravidez, né? O indivíduo, a mulher não é diabética e desenvolve aquilo durante o período gestacional, que pode ser revertido ou não depois do parto, né? Então, esses são os principais tipos de diabetes. Existem outros tipos também, assim, secundários ao uso de substâncias, por exemplo, o etilismo, né? A pessoa que usa álcool em excesso por um tempo prolongado, também pode fazer uma lesão pancreática em função do uso do álcool. Alguns medicamentos de uso crônico, como corticoides, né? Pacientes assim, portadores de asma ou algumas outras doenças reumatológicas, enfim, que usem corticoterapia cronicamente também estão em risco maior de desenvolver um diabetes. Mas o mais comum realmente é o diabetes do tipo 2, que é esse que é um mecanismo de resistência à ação da insulina. Agora, doutora, me diga uma coisa, em termos de valores de referência, o que é que se preconiza hoje? Qual é o índice normal da glicose? Então, varia um pouquinho, assim, mas a gente não usa exatamente um nível de corte, né? Mas vou tentar resumir aqui. Até 99, uma glicemia de jejum, com 8 horas de jejum, ela é considerada aceitável, normal. A partir disso, a gente tem que investigar. Ou 2 glicemias acima de 125 ou mais, também em jejum, né? Existe o teste de sobrecarga de diabetes, aí varia um pouquinho, mas a gente tem mais ou menos como nível de corte, depois que se submete o indivíduo à carga de glicose, acima de 200, a gente já considera diabetes, ou uma dosagem isolada acima de 200, mas aí associada a sintomas, né? E quais seriam, assim, excesso de urina, sede intensa, perda de peso, então, enfim, tem que ter um conjunto de sintomas associado a essa glicemia isolada e elevada. Doutora, uma outra questão, todo indivíduo pré-diabético, ele vai ser um diabético? Não necessariamente, tem uma grande chance desse indivíduo evitar uma evolução para diabetes, dependendo de que medidas serem tomadas. Na verdade, talvez tenha muitos pré-diabéticos aí circulando e esse é um dos calos do sapato do endocrinologista, não só do endocrinologista, mas do ponto de vista epidemiológico, porque é uma população que não sabe que tem diabetes, né, ou que não sabe que é pré-diabético, que não sabe que tem esse potencial e não está sendo tomada nenhuma atitude. Porque quando o indivíduo chega no meu consultório, eu digo, não, vamos fazer um teste aqui, tu está em risco, e aí tu faz o diagnóstico de pré-diabetes, já vai tomando as providências ou alertando o indivíduo a quais as medidas para ele evitar o quadro de diabetes. Quando ele não sabe que ele tem pré-diabetes, ele é uma bomba relógio, né? Então a gente não sabe exatamente como vai evoluir. Às vezes ele fica num estado silencioso, vou chamar assim, de pré-diabetes, e quando chega ao médico ele já abre um quadro assim que é muito comum a gente ver, por exemplo, o paciente já chegar no cardiologista infartado, aí foi ver, era diabético. E ficou muito tempo sem saber do pré-diabetes, né? E aí já abre com um desfecho assim, justamente que poderia ser talvez evitado se fizesse
esse diagnóstico precocemente, né? Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica endocrinologista, a doutora Fabíola Alves Batista. Estamos falando no programa de hoje sobre diabetes. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico, um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias, aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Quando tudo ainda faz parte de um sonho, eu inicio minha jornada. O tempo passa e a alegria invade o ambiente. E a cada passo, em cada fração de segundos, eu estou presente. Eu cresço e me desenvolvo como um milagre da vida. E com esse crescimento, o que encontro são novos desafios, emoções, preocupações, realizações e a certeza de que a vida é agora. E se não conhecemos o amanhã, precisamos cuidar daquilo que é mais precioso: nossa saúde e as pessoas que amamos. Um dia tem 24 horas. E se elas não serão as mesmas por toda a vida, precisam ser bem aproveitadas e vividas com excelência, sem perder o humor e a esperança, e ver que no final, tudo foi um grande espetáculo. Eu sou o coração. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica endocrinologista, a doutora Fabíola Alves Batista. No programa de hoje estamos falando especificamente sobre o diabetes. Doutora, quais os principais sintomas do diabetes? Os sintomas são muito parecidos independente do tipo de diabetes, né? Então, o indivíduo começa a apresentar uma sede intensa, né? Independente de estar calor ou não estar calor, uma sede aumentada, o excesso de urina, em função dele, começa também a aumentar a ingesta de água, mas também porque o excesso de glicose no sangue faz a gente chama de uma diurese osmótica, aumenta a quantidade de urina a ser eliminada. Perda de peso, outro sintoma, às vezes dores nas pernas, pode começar um quadro assim de infecção urogenital também, visão turva, né? Uma fraqueza, enfim, esses são os sintomas mais comuns. Agora, doutor, e quais as complicações estão associadas ao diabetes? Então, as complicações, na verdade, é essa nossa, vou chamar de luta, que é o que a gente justamente quer evitar. Na verdade, a gente quer mais do que baixar aquele número, né? E quando talvez, às vezes não fique muito claro isso para o paciente, que a gente trabalha sempre com meta, né? Meta, ou seja, trazer os níveis de glicose, de hemoglobina glicada, sempre para níveis que evitem que o paciente
tem as complicações. Então a gente sabe que a partir de determinado níveis de corte de glicose, de hemoglobina glicada, a gente vai ter maior incidência de complicações, que seriam principalmente as complicações cardiovasculares, que é o que realmente mata o indivíduo com diabetes, né? Uma das principais causas de mortalidade, até mais de 2 vezes. O diabético tem mais de 2 vezes o risco de ter uma doença cardiovascular, infarto, enfim, AVC, né? Então, isso tanto para homens quanto para mulheres? Tanto para homem quanto para mulheres, né? Então, por isso que eu digo, muitas vezes o indivíduo faz um caminho reverso, ele vai no cardiologista porque ele infartou, descobre que tem diabetes, sai o cardio, manda para o endócrino, vamos ver o que está acontecendo. Essa é uma complicação bem importante. Uma complicação assim também bem que a gente trabalha bastante são as complicações nos rins, né? Então pode evoluir para um quadro de insuficiência renal, alterações visuais, catarata, retinopatia diabética, podendo evoluir com perda de visão, né? Neuropatia diabética, que é a alteração da sensibilidade dos nervos, então a pessoa começa a ter queimação ou perde a sensibilidade e aí acaba traumatizando, batendo e machucando sem perceber. Alteração da circulação dos membros, que em casos extremos leva a amputação, né? Parece um filme de terror, essa não é a ideia aqui de passar, mas que a gente justamente trabalha e a gente sabe que um diabetes bem conduzido, bem abordado, bem administrado, ele evita essas complicações, mas elas acontecem. E, infelizmente, a gente percebe que vai muito de como o indivíduo tratou aquilo ali. É muito triste a gente chegar e receber um paciente já com um pé em condições de uma amputação, com indicação de amputação, e daí tu vai fazer o histórico daquele indivíduo, ele não procurou o médico, foi displicente no tratamento, negligenciou, e isso lhe traz uma consequência que daí às vezes a gente não consegue reverter. Então a ação é sempre preventiva, é evitar a complicação, ou seja, aquelas visitas que a gente cobra, vem ao médico, vamos fazer exame, eu sei que é chato assim, mas justamente é ali que a gente consegue prevenir, porque quando se pega antecipadamente complicações de visão, ou melhor, alterações de visão, alterações nos exames laboratoriais dos rins, até certo ponto a gente consegue evitar aquela complicação, desde que se mude a estratégia de abordagem, né? Ou seja, medicamento, ou seja, revisando a alimentação. A estratégia é sempre individualizada, mas o objetivo é que se detecte precocemente, né? Então, acho que essa é a grande ideia. Doutora, me diga uma coisa, o que é mais preocupante, quando a glicemia está muito alta ou quando ela está muito baixa? A glicemia baixa é mais perigosa, que a gente chama de hipoglicemia, né? Quem é diabético, principalmente quem usa insulina, tem um risco maior, né? Tem algumas medicações via oral que também oferecem um maior risco de hipoglicemia. Mas a hipoglicemia a gente considera uma urgência. Então, hipoglicemia geralmente a gente tem um nível de corte de 70. A gente pode mudar um pouquinho isso aí dependendo, mas se a tua glicemia ficar abaixo de 70, isso te traz risco. O que pode acontecer no estado de hipoglicemia? Se a pessoa não tomar nenhuma providência, pode evoluir até para perda de consciência, coma, né? Então, o indivíduo que tem hipoglicemia, se ele estiver ele estiver consciente, ele deve ou ingerir alguma coisa, enfim, a gente tem algumas orientações, ou um copo de suco de laranja, enfim, alguma coisa que lhe forneça e restaure os níveis de glicose, né? Mas em caso de perda de consciência, o ideal aí é levar ao hospital, um pronto atendimento, e evitar de, por exemplo, ficar administrando, colocar chocolate na boca, açúcar na boca, né? Por quê? Porque isso pode causar uma aspiração, o paciente pode aspirar aquilo e ir para o pulmão, e aí se tem uma complicação, uma pneumonia, e é um quadro bem pior. Então, houve alguma alteração, a glicemia está baixando, dá para comer, chupar uma balinha, ok, se não vai para o hospital. A hiperglicemia, que é o excesso no caso da glicose,
O risco maior é de complicações a longo prazo. Então, eu estou aqui falando contigo, eu estou com 300 de glicemia, agudamente não vai me trazer problema nenhum, né? Mas se eu ficar sempre com 300, sei lá, por aí de glicemia, então a longo prazo eu vou ter mais risco de ter essas complicações que a gente conversou ainda há pouco. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica endocrinologista, doutora Fabíola Alves Batista. No programa de hoje estamos falando sobre diabetes. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, toda semana tem uma entrevista inédita para você. E nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente já volta então para fechar o último bloco. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho, mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Quando a gente forma em odontologia, né, a gente é treinado para ser dentista, né? Mas quando você sai, a realidade do mercado se torna outra. Eu estava num processo de expansão do consultório e surgiu essa oportunidade de pegar uma linha de crédito do Unicred, e essa linha de crédito também já me passaram algumas informações relacionadas à educação financeira. Então isso foi bem inovador, bem diferente. Quando você tem o conhecimento, você tem confiança naquilo que faz. Então fica mais fácil você expandir, crescer, melhorar seus resultados, enxergar novos horizontes. Venha para a Unicred, aprenda mais sobre educação financeira e construa uma vida mais próspera. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje, eu tenho a honra de entrevistá-la pela primeira vez. A médica endocrinologista, a doutora Fabíola Alves Batista. No programa de hoje estamos falando sobre diabetes. Doutora Fabíola, o diabetes é a doença onde uma dieta tem um papel primordial no tratamento. Como deve ser essa dieta, doutora? A dieta, na verdade, ela é sempre individualizada, apesar de realmente ser um dos pilares do tratamento do diabetes. Até porque a gente sabe que o diabetes ele tem uma estreita relação com a obesidade, então a dieta fica por conta das duas coisas, né? Muda um pouquinho, mas a dieta, vamos pensar assim, tudo que a gente come vai nos oferecer glicose. Então, alguns alimentos vão fornecer mais glicose, vão ter mais capacidade de aumentar, a gente chama de um índice glicêmico maior, né? Então, se a gente comer entre uma batata doce e uma batata inglesa, a batata inglesa tem mais chance de aumentar a nossa taxa de açúcar. Isso que a gente chama de um índice glicêmico maior. Então, se busca uma alimentação focada por exemplo, se o paciente tem a obesidade associada, a gente já vai fazer uma restrição, um balanço calórico negativo. Então, ela tem que ser uma dieta menos calórica, né? E a distribuição dessa dieta também é importante, a quantidade de proteínas, a quantidade de carboidratos, que talvez são os grandes vilões, assim, em aumentar a taxa de açúcar, né? Principalmente, a gente fala em carboidrato, assim, basicamente, as farinhas, né? Então, massas, os açúcares, né? O açúcar branco, enfim, na verdade não é só o açúcar branco, mascavo, mel, enfim, os açúcares, né? Então esses medicamentos, essas substâncias, elas são consideradas os carboidratos. Os carboidratos também da linha do feijão, do arroz, batata, polenta aqui na nossa região, né? Aipim, todos esses são carboidratos. Então,
como é que a gente tenta recomendar? Dá para comer de tudo? Dá. A gente tira basicamente o açúcar branco, o açúcar mascavo, esse açúcar refinado. Por quê? Porque é um tipo de carboidrato de absorção muito rápida. Então, se você ingerir um alimento doce, esse açúcar vai ser rapidamente absorvido e vai aumentar a tua taxa de glicose. Então a gente restringe esse tipo de açúcar e substitui pelos adoçantes, de preferência ao stevia, que é um adoçante mais natural e também é uma coisa a se ter cuidado com os adoçantes, né? Então as proteínas aí vai depender muito assim, se tem algum problema renal, aí a gente também já tem que cuidar um pouco mais com a proteína. As gorduras sempre, a gente tenta reduzir nível de sódio também da dieta, porque é muito comum o diabético ter associação com hipertensão arterial, né, com níveis de colesterol, mas vamos pensar assim, em termos de glicose, o alimento mais propício a aumentar a glicemia é da família dos carboidratos. Então tem uma quantidade a ser respeitada e essa quantidade vai ser definida pela nutricionista, individualizando para cada caso. Agora, doutora, vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos. Quais são as novidades? Já se ouve falar em insulina inalável. Isso já é uma realidade, doutora? Como é que funciona? Então, existem algumas coisas assim em estudo e andamento. Talvez a gente tenha mais chance de uma novidade maior, eu vou te dizer assim, no diabético do tipo 1. É um diabetes do tipo... o diabetes do tipo 1 ele é muito estudado, porque em função do mecanismo de diabetes dele ser, assim, vou simplificar, a deficiência de produção de insulina, então é mais fácil focar, né, nisso. O diabetes do tipo 2 é mais complexo, porque o mecanismo de resistência insulínica, ele está em todos os órgãos, enfim. Então é mais difícil de abordar e pensar numa cura para o diabetes, né? O diabetes do tipo 1, a gente tem assim, melhora nos tipos de insulina, insulinas que têm um perfil de ação mais prolongado. Algumas insulinas já foram estudadas, as insulinas inaláveis, por exemplo, elas já foram estudadas, começou a dar alguns problemas pulmonares, foram retiradas do mercado, hoje se reestuda outras moléculas, né? Já se foi tentado insulina via oral, mas até o momento ela não se vislumbra uma insulina via oral, né? Mas também existem assim, algumas outras novidades, por exemplo, que vão facilitar, às vezes não é só tratamento, mas que vão amenizar, vão tornar a vida do diabético mais fácil, né? Então a gente já tem esses sensores de glicose que praticamente ficam implantados na pele, são muito discretos e praticamente substituem a necessidade das picadinhas, né? Tem sensores que a gente pode colocar por 14 dias, mas tem também já por 6 meses, então já ameniza um pouco aquela... diminuir aquela necessidade de picar, né, que é desconfortável, a gente sabe. Enfim, existe também o pâncreas artificial, que é uma coisa a ser desenvolvida, né, implantado como se fosse um PET, um adesivo, assim, vamos pensar assim, que ele já consegue, digamos, administrar a insulina. Isso tem mecanismos de ajustar isso. Existem as bombas de infusão de insulina, mas ainda assim, não é para todo mundo, são casos e casos que a gente vai indicar, mas as coisas estão acontecendo, né? Eu acredito que daqui a pouco a gente vai ter novidades. Ainda o problema muito grande é o custo que chega para a gente, principalmente nesse país aqui com tudo dolarizado, enfim. Mas as coisas estão vindo. Há muito tempo atrás a gente não falava em insulinas de longa duração, hoje elas são bem mais acessíveis, caneta de insulina a gente já tem. Enfim, aos poucos as coisas vão chegando, a gente espera, né? Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com a médica endocrinologista, a doutora Fabiola Alves Batista. Doutora Fabiola, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer, estou aqui à disposição, espero ter sido útil aqui com essa nossa conversa.
Foi muito. Parabéns e sucesso, doutora. Obrigada, igualmente. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana uma entrevista inédita para você. E nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Lembrando sempre que estamos em nome de Hospital São José, Miocore e Cardiologia, Gastromédica, Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo e Fábio Cancelier, Clínica Integrada. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos, há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo, pode confiar. E Fábio Cancelier, Clínica Integrada.